Teatro, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Ainda é agosto no Teatro, no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Converso hoje com o Ricardo Neves Neves, dramaturgo, encenador, ator. Não sei se esta última ainda está a valer, Ricardo, mas já lá vamos. Autor com pés em vários sítios, em vários teatros, em várias formas de fazer teatro. Obrigada, Ricardo, por vires ao teatro. Obrigado. Vamos começar não pelo princípio, mas pelo presente, ao presente futuro próximo que estás a preparar agora para a reentrada, imagino, teatral, daqui por uns tempos, daqui por pouco tempo. Tens quantos tachos ao lume neste momento? Olha, estamos a fazer 2 espetáculos no Teatro do Elétrico. Foi com um género de convite de última hora, muito recentemente, final de maio. Não é costume haver convites tão em cima da estreia, para estrear já em outubro, dia 5 de outubro, para a inauguração ou reinauguração do Teatro Variedades, no Parque Mayer. E quando o convite foi feito, foi dado assim um género de carta branca, mas queremos que seja uma comédia ou um musical, ou os dois ao mesmo tempo. E depois comecei à procura e percebi que gostava de muitos, mas todos com 20 e tal pessoas, com orquestras também de 20 e tal pessoas, mas o orçamento não chegava. Então comecei a ficar nervoso e lembrei-me que há 2 peças que escrevi e que nunca as encenei. Quem as ensinou foi a Sandra Faleiro, Entraria Nesta Sala, que escrevi em 2015. E que estreou no Nacional, justamente. No Nacional. Sim. E o da Swimming Pool Party, que estreou no São Luís, com a encenação da Mónica Garnel. E eu fiquei sempre com vontade, não com a intenção de corrigir nada, mas fiquei com vontade de jogar aquele jogo e de encenar. E como os dois respondem à questão da comédia, os dois têm música e podem ter música ao vivo, é o que nós estamos a fazer. O Entraria Nesta Sala, que é um género de título que até convida a irmos visitar o novo Teatro Variedades, e tem figuras que passaram, os personagens são inspiradas na Maria Matos, na Beatriz Costa, no Vasco Santana e no António Silva. Personalidades que passaram, atores que passaram pelo Parque Mayer. Aliás, tu foste ator nessa peça, na encenação da Sandra Faleiro. Foi o último espetáculo o último que fiz. Que fizeste. Em 2000, tu eras um género de Vasco Santana, é assim, exatamente. Que está escrito na indicação. Sim, porque depois, quer dizer, aquilo que nós conhecemos são as personagens, sobretudo as personagens. Portanto, um género de Vasco Santana, eu não sabia bem como é que ele era na sua vida, um género de Vasco Santana, um género de Maria Matos, etc. Não sei bem como é que eles são como é que eram nas suas vidas. Portanto, fui atrás das personagens que eles criaram, que nós sabemos que as personagens têm muito a ver também com a personalidade dos atores e as referências dos atores e toda a vivência, etc. A imaginação, a criatividade do ator está presente na personagem. Portanto, nós conseguimos desconfiar algumas coisas sobre as personalidades deles. Mas isso o protegia um bocadinho sobre a questão de é pessoa ou não é imitação, é uma homenagem. Não, é um género de Vasco Santana a fazer um género de coisa que o Vasco Santana poderia fazer dentro daquele contexto da peça, que é um género de Quarto Segredo de Fátima. Estão estas personagens no Há uma Nossa Senhora que só fala espanhol e que aparece uma família portuguesa. E que lhes dá uma missão. Nós estamos no princípio do ano de 1945, dá-lhes uma missão de construir uma máquina de teletransporte com os enlatados do Evaristo Tens Cá Disto e viajarem até Berlim para matarem o Hitler e acabarem com a Segunda Guerra Mundial. E então colocamos estas personagens a fazer este género de missão heroica, mas ao mesmo tempo cómica e ridícula, de viajar até a Berlim de 45, totalmente destruída naquela derradeira fase da guerra, muito violenta, para matar o Hitler, e conseguem. Gosto muito de brincar estas coisas de reinventar a história, e gosto muito daquelas histórias que circulam e que nós nunca sabemos bem se são verdade ou não, mas é aquele género de desvio da história que isso tivesse sido assim. Os isses atraem-te. São ótimos caminhos para a ficção, não é? Sim, e atrai-me muito essa ideia do ponto de partida ser o real, para depois se transformar numa zona de imaginação, e quanto mais desequilibrada, desengonçada, ridícula for, mais gosto. Deixa-me saber uma coisa, em relação ao texto e à escrita. Quando tu escreves, e podemos ler o texto porque ele está editado, tens vários editados nos livrinhos de teatro, e quando abrimos aquilo e vemos as personagens, a filha, não sei o quê, um género de Vasco Santana, um género de Maria Matos, aquilo lido tem graça já, ou seja, aquela forma de...
Tu escreves o texto para ele ter graça lido ou escreves aquilo com uma intenção, que é quando o texto for para ser levado à cena, isto é o que eu quero que isto pareça? Olha, eu não escrevo propriamente, isto se calhar até fica mal dizer, mas não escrevo propriamente com um objetivo. Eu gosto muito de um certo descomprometimento das coisas, porque sinto-me sempre mais feliz e criativo e o trabalho flui mais na descontração e na distração do que quando faço muita força para que as coisas aconteçam. Ou seja, aquela ideia de agora eu vou escrever, vou sentar-me nesta cadeira à secretária e vou escrever uma cena. Se eu ponho esse peso, normalmente não acontece. Só acontece quando a peça já está muito avançada e já tive muito tempo para pensar, então sento-me e aí escrevo. E é um género de descomprometimento que começou por... Eu comecei a escrever ainda no conservatório, com 19 anos, e sempre num sentido meio amador, mas amador nos dois sentidos. Lúdico? É um jogo para ti? Tem de ser um sim, jogo? No sentido lúdico, para me divertir, e também naquela coisa do não devo nada a ninguém, estou a fazer uma coisa que não sei fazer. Se correr mal, correu, ninguém me pediu nada e eu também não estou a pedir nada. Portanto, seja o que Deus quiser, ou seja, aconteça o que acontecer. Agora estou a fazer este jogo, que é... Eu sou filho único, então aprendi a brincar sozinho. A escrita é um género de jogo comigo próprio, onde lanço uma determinada coisa e depois tento desenvolvê-la a partir dessa coisa. Mas não há esse género de objetivo artístico de uma determinada concretização. Sim, até estava mais a perguntar se separavas muito a coisa de isto é um texto e vai funcionar como texto autonomamente, porque depois é o que sobrevive, não é, do teatro, ou se é sempre em função de um espetáculo que tu vais fazer, ou has de querer fazer, ou outros hão de querer fazer. Começou por ser, escrevi porque me apeteceu escrever. Começou por ser assim, até que as coisas inverteram, e aí confesso-te que não é que tenha perdido a graça, mas entrou uma coisa nova que é um género de ansiedade e tensão, que é, mesmo que às vezes aconteçam convites com anos, nós sabemos que naquele dia, naquela hora, e a gente atrasa no máximo 10 minutos, 5 minutos, naquele dia, naquela agora hora, só vou estrear daqui a um mês, aquilo tem afinal. de estrear, exatamente. Sim. Portanto, quando eu vou escrever, sei que o texto se vai concretizar com centenas de pessoas a olhar para ele, naquele dia, naquela hora. Portanto, isso traz uma certa tensão para a escrita, em que tenho de concretizar qualquer coisa que depois chegue à cena. No início não, escrevia porque eu comecei a escrever como quem anota uma coisa que eu não me quero esquecer. A primeira peça que escrevi, O Regresso de Natasha, foi nesse sentido, em que eu já estava na cama com a luz apagada para dormir e voltei a acendê-la e a sentar-me na cama para um caderno que tinha na mesa de cabeceira, só para não me esquecer de uma determinada ideia. E escrevi para aí 80% da peça nessa coisa que ia ser só anotar qualquer coisa. E aconteceu assim, deixa só ver o que é. Mas depois é que entrou nessa outra fase mais dura. Quando se torna profissão, não é? Quando se torna profissão, sim, parece que se torna um bocadinho doloroso às vezes, porque não ter a ideia é assim um género de ferida que se cria, assim um género de dor e que mete medo. Ou seja, a ideia é uma coisa que não sei como é uma coisa que brota, é uma coisa que a gente tem ou não tem. E aquela coisa de eu quero ter a ideia, mas ainda não a tive, é terrível, é aquela angústia da folha em branco, mas é mesmo horrível. E tu percebes de onde é que vêm as tuas ideias? Bom, por um lado, como te disse, vem assim vem do passeio, vem da caminhada, vem da distração, vem de... Não vem do trabalho? Ou também? Não, o princípio não vem do trabalho, o princípio vem do... Eu acho que é mesmo a distração, vem assim uma coisa, sei lá, uma coisa que parece que entra pelo nariz e vai até ao céu. Agora a conversa da coca, mas não, eu não dou na coca. O Ricardo começou esta conversa por garantir que gestos de mexer o nariz não tinham a ver com isso. São tiques que tenho e não, nunca dei, não, pronto. Assim uma coisa, sei lá, que me entra pelos olhos e que vai para trás dos olhos para a zona do cérebro, mas não é o princípio não é uma investigação, o princípio de tudo nunca é um esforço, o princípio das coisas é uma cor, uma música, é
É uma coisa que me dá graça ou que me entusiasma. Por exemplo, deu-me graça quando no livro de Pantagruel coloquei as personagens a falar sobre economia, mas sem saber no concreto o que é as coisas profundas da economia e as ações de empresas, etc. Mas achei graça à comparação a divisão do óvulo para a formação dos gêmeos ser assim um género de empresa que se divide ou empresa que compra a empresa grande que compra a empresa mais pequena e que faz daquilo um género de subempresa ou submarca. O espetáculo tinha a ver com canibalismo e essa era também uma forma de deglutição. Sim, tanto a zona, no concreto daquele espetáculo, aqueles fetos que conversavam um com o outro, sim, em que isto acontece, um feto que absorve o outro, e às vezes há pessoas que só aos 30, 40, 50 anos percebem que aquele alto que tem nas costas não é uma má formação de um osso, mas é o seu irmão gêmeo que foi absorvido e que não chegou a viver. E depois também a comparação do canibalismo social, o canibalismo económico, porque é inevitável, quando se fala de canibalismo, fazer esse tipo de associação da exploração do outro, de eu nutrir-me, seja de que forma for, através do outro. E então essa comparação veio daí e tive de entrar na zona da investigação sobre economia, para ter material para trabalhar e para atribuir vocabulário àquelas personagens, que eu não tinha. Tu estás pouco interessado numa escrita a partir do eu. Já há muitos criadores que seguem esse caminho de usar-se como matéria-prima naquilo que fazem, em que há um lado evidentemente biográfico no que escrevem ou no que levam à cena. Não me parece ser o teu caso, mas posso estar enganada. Não sei, a tua vida entra nestas tuas ficções de alguma maneira? Acaba por entrar. Há várias coisas que coloco nas peças ou que... Eu gosto muito da ingenuidade das pessoas, acho a ingenuidade das coisas mais cómicas que existem e das coisas mais ricas, porque é um olhar sobre o mundo muito desviado do que é, ou do que é a norma, ou do que é o razoável, ou do que é o expectável. E então é sempre um género de ponto de vista esquisito, e eu acho muita graça a essa coisa do esquisito. E então há várias memórias que eu tenho da infância e que transporto, ou pontos de vista que eu tinha sobre determinadas coisas concretas e que transporto para os espetáculos, ou que faço assim um género de aplicação dentro da mesma lógica. O mesmo também, isto não tem graça, que é o Alzheimer, mas o raciocínio de uma pessoa com Alzheimer. Eu interesso muito pelo Alzheimer porque fiz aquele teste do Alzheimer e parece que tenho 90% de hipóteses de ter Alzheimer, tal como o meu pai e tal como os meus 2 avós paternos tiveram. E isso foi uma coisa que me marcou muito na infância, o facto de ver aquelas 2 pessoas a entrarem numa lógica diferente. Os teus avós. Os meus avós. E também, mais recentemente, uma grande amiga da minha família, que no final também perdia a noção da realidade e dizia coisas riquíssimas, como há dias em que eu vou à janela, do lado de lá é um prédio de 8 andares. Há outros dias em que vou à janela e do lado de lá é uma casa térrea. Ela dizia-me isto, eu achava aquilo incrível. Ou seja, o mundo muda de acordo com o meu ponto de vista e não o mundo está ali. E eu acho isso extraordinário, que é, deixa-me ir à janela ver como é que o mundo está hoje. E o mundo está diferente de acordo com aquilo que o meu cérebro fabrica e não de acordo com aquilo que ele é. Essa lógica de pensamento é assim um género de coisa extraterrestre que faz do nosso banal, de vou sair de casa, apanhar o metro, ir para o trabalho, e há toda uma lógica quase expectável daquilo que nós fazemos, dizemos e agimos, etc. Essa coisa do cérebro e do pensamento e da emoção e essa coisa torcida da forma como nós olhamos uns para os outros dá-me mesmo muita graça. E depois há outras coisas, assim, também retenho na memória algumas extravagâncias que as pessoas vão dizendo e o Swimming Pool Party é um espetáculo que parte dessas extravagâncias muito associadas à ignorância, ou seja, esse espetáculo, que é um dos que vai estrear agora no Variedades em outubro, é sobre todos os lados incorretos do ser humano e daquela ideia de eu sou cruel sem saber que sou, eu sou incorreto sem saber que sou, eu magoo sem saber que estou a magoar.
a inocência do culpado, estás a perceber? E isso é tão atraente ao mesmo tempo, porque tem essa perversidade que é também uma coisa que eu acho piada de ver As outras coisas pessoas. terríveis que dizemos e fazemos sem perceber Sem... como é que E aquilo depois- está a tocar o mundo de outra pessoa. E depois há também o perverso de... Eu tenho prazer e assumo que tenho... Eu, com muitas aspas, que eu sou um santo na terra. aquela ideia de ter prazer em fazer mal. As crianças também têm um bocadinho isso. E eu lembro-me dessa coisa de ter prazer na mãe que ralha com o amigo. Isso é horrível. Mas eu ficava a assistir. Que horror. Mas essa coisa da maldade que faz parte de nós. Os grandes acontecimentos que normalmente nós identificamos como políticos e os movimentos sociais, etc., muitas vezes nascem no indivíduo, nascem num quarto de uma criança. Ou nascem numa mesa assim como a nossa para duas pessoas. E essa coisa do pequenino também me é muito atraente como conteúdo, em vez de ir logo diretamente para o grande movimento, ir para O micro. o micromovimento, micro. sim. A propósito do que estavas a dizer sobre a ingenuidade e o teu fascínio por essa forma pura ou não contaminada ou bizarra de ver o mundo, eu acho que é das coisas mais difíceis quando nos tornamos adultos é manter o olhar de criança, não é? É muito difícil, porque depois a vida acontece e os vícios todos instalam-se. O teu acesso é fácil a essa forma nova, muitas vezes, de olhar para as coisas? Falar com crianças ajuda? Há coisas que as crianças dizem e que eu retenho. Há uma coisa que há uma história da Ana Lázaro que eu acho extraordinária, que ela ia no carro com os pais e de repente tem um sobressalto no banco de trás, e o pai da Ana, que é o João Lázaro, que também é encenador em Leiria, pergunta: filho, o que é que se passou? E ela diz: engoli um pensamento. Isto é das coisas mais profundas, eu acho, que isto é coisa que podia ser dito por um filósofo com décadas de pensamento. Portanto, acho que as crianças dizem coisas completamente extraordinárias, mesmo que não tenham a intenção de dizer uma coisa extraordinária, e a partir daí sim. Se eu tenho jeito com crianças, eu acho que tenho mais jeito com cães e com gatos do que com crianças. Mas tens feito alguma coisa para a infância agora ou não? Juventude? Eu gosto de fazer espetáculos para crianças, mas no processo de ensaios quase que me esqueço do público-alvo. Mas sim, gosto de fazer esses espetáculos e gosto de trabalhar para esse público. Não sei, a comunicação não sei bem como é que é. Eu gosto de brincar com as crianças e também tenho um lado que muitas vezes se diz que é infantil, mas não tenho a certeza se é um lado infantil, se calhar é uma coisa mais tonta. Gosto de brincar. Agora não sei se tenho essa coisa, se desaprendi ou não tenho a certeza. Bom, acho que desaprender não desaprendeste porque isso aparece, não é? A minha questão era qual era a tua via de acesso, não é? Como é que... Mas não sei, não tenho estado com muitas crianças, porque agora eu não tenho filhos e como não tenho irmãos, a minha mãe também é filha única e tenho primos afastados que vivem noutros pontos do país, não acontece aquela coisa. Eu nunca tive ninguém mais novo do que eu nos natais, por exemplo. E os filhos dos meus primos vejo-os uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos e como agora também cada vez têm filhos mais tarde, mesmo os meus amigos têm agora uns bebés que se me falam. Então ainda não tive a oportunidade daquela coisa de, olha, quer dizer, ao cinema a pessoa de 8 anos anda com o tio. Ainda não tive essa coisa. Portanto, se calhar um dia destes... É daqui a poucos anos, não é? São bebés agora? Exatamente, daqui a uns tempos levo o filho ou a filha de uns amigos a comer um sorvete. 2 espetáculos então a estrear no Teatro Variedades em outubro, o Entraria Nesta Sala e o Swimming Pool Party. Como é que está a ser pôr 2 espetáculos de pé neste tempo? Olha, eles apesar de serem muito diferentes, estou a olhar desta forma. É como fazer um Shakespeare ou um Molière de 2h30, 3, porque os espetáculos vão ter à volta de 1h20 cada um. Portanto, os 2 juntos são 2h30, 2h45, 3 no máximo dos máximos. Portanto, é como estar a ensaiar um espetáculo grande. Agora, tenho feito 11 horas de ensaios por dia para a equipa que está nos 2 espetáculos. São dias duros. Eu não gosto assim tanto de trabalhar, como às vezes as pessoas dizem. Não é vício, mas dá-me prazer, apesar de tudo, os dias longos de trabalho. Porque se chega ao fim com a noção de que aconteceu alguma coisa.
Eu gosto daquela ideia de estar durante um período de tempo em que o meu cérebro está, sobretudo, direcionado para uma determinada coisa. Aquilo que eu não gosto tanto é, a seguir essa coisa vem outra igual, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra. Ou seja, eu não me importo de trabalhar por dois num determinado período se tiver um período em que não trabalho por um sequer. Então, esse equilíbrio é que ainda não estou a fazer. E depois, pronto, eu consigo reconhecer que estou numa fase muito específica neste momento de trabalho. E observando outros colegas meus mais velhos, também houve muita gente que passou por essa fase, e depois é assim um género de modas em que o programador, o diretor, o curador deixa de fazer determinados convites e um dia destes entro naquela fase em que agora, se calhar, estreio 6 ou 7 espetáculos por ano, depois vai haver o período em que vou ter dificuldade em estrear um porque ninguém quer pegar naquilo. Isso assusta-te ou não? Assusta-me a insegurança, e sem dúvida nenhuma, de várias formas, e o desequilíbrio, tanto este desequilíbrio que falei agora, como o desequilíbrio de, agora estamos a ter condições de trabalho excepcionais, estamos a trabalhar no Capitólio, que tem muito boas, neste momento os ensaios estão no Capitólio, mas estaremos no Variedades. Que é mesmo o Variedades, exatamente, ainda não está totalmente pronto. E as condições de trabalho no Capitólio são extraordinárias, mas a seguir posso ir para um sítio que já me aconteceu 2 vezes em que levo pulgas para casa. Não digo isto por graça, aconteceu já 2 vezes e em 2 teatros diferentes. Também já tivemos de fazer uma desinfestação, é assim que se diz, a um outro teatro, porque no sítio da cena também havia ali um género de ninho de não sei quê. Ou seja, esta coisa do 8 e do 80, há períodos em que estamos a trabalhar nos palácios e depois há outro período em que estamos em que parece que nem temos espaço para as mochilas de toda a gente e para os casacos. Esse desequilíbrio perturba-me um bocadinho e fico com a ideia, eu fui relativamente próximo, fui amigo do Jorge Silva Melo, e via o seu carrossel dos altos e baixos, em que havia a fase em que tanto estava a encenar um espetáculo no São João no Porto e ao mesmo tempo na Culturgest em Lisboa, e andava de um lado para o outro de avião, então era assim um género de magnata do teatro, e depois a seguir fazia um espetáculo no Estrela 60 com aquela umidade e o bolor todo, sentado num sofá com não sei quantos anos, com as malas partidas. Ou seja, este género de carrossel, e ao ver o Jorge com essa realidade, presumo que, se trabalhar por um período tão grande, presumo que seja uma coisa parecida, que me calhe o mesmo na sorte. Claro que isso me perturba, esse desequilíbrio, se calhar também é isso que me faz também ser tão desequilibrado depois no excesso, que é, se me pedirem para fazer uma programação do Teatro do Elétrico para os próximos 200 anos, eu tenho espetáculos para os próximos 200 anos. Portanto, há muitos espetáculos que eu quero fazer e que não vou ter de certeza o tempo, porque estou a contar viver até aos 125, à volta disso. Pelo menos, não, até aos 150, mas encenar só até aos 125. Portanto, teres 25 para a reforma. para ir fazer surf para o Algarve, de onde sou. Apesar de não haver lá muitas ondas. Mas aquela ideia é como quando nós chegamos a casa e sabemos que já temos livros na prateleira o suficiente para ler até aos 150 anos e que já não precisamos de comprar mais livros porque já temos para o resto da vida. Mas continuamos a comprar. Mas continuamos a comprar, exatamente. E perturba-me ou causa-me uma certa, não sei, efemeridade também, um certo, não é desconforto, é a angústia do mortal de saber que não vou ter tempo de fazer tudo o que quero no teatro. Portanto, a hipótese de agora fazer os tais 5, 6 ou 7 espetáculos por ano dá-me a hipótese de levar a cena várias coisas que gosto e que quero levar, também partindo do princípio que vou entrar um dia destes, não sei quando, na fase em que quero fazer um espetáculo e não sei se o consigo, porque não sei se tenho um parceiro. Eu confesso que tive muita dificuldade em mapear a tua atividade sísmica só ao longo deste ano, e nem sabia das estreias no Variedades. Só nestes últimos meses tiveste o regresso da Noite de Reis ao Trindade, a peça Mães, do Vilaré. Em novembro próximo, a Opereta Maria da Fonte vai ao Coliseu do Porto, já tinha estreado, é um regresso também. Em dezembro, uma estreia, a Médica, no Teatro da Trindade. Caramba, são muitas pistas a correr em simultâneo, não é? Sim, e as coisas boas da companhia, às vezes também há assim um género de ilusão, de atividade também para o excesso. Ou seja, quando nós fazemos uma recuperação de um espetáculo, uma reposição ou uma digressão,
aquilo parece que ecoa durante muito tempo, mas depois, se calhar, significa uma semana de trabalho. Okay. Para o meu lado. Mas da mesma forma que existe também um certo trabalho invisível, ou seja, quando eu te digo que tenho repertório para os próximos 200 anos, significa que também já passei meses a queimar pestanas a ler peças, à procura de peças. Agora tive a oportunidade de ir a Londres, de ver alguns espetáculos, e no meu tempo livre fui passá-lo na livraria do National, que tem uma livraria extraordinária, e vi os livros todos um a um, título e sinopse, e precisei de 6 tardes para ver todos. Ou seja, os espetáculos não me crescem no canto da cozinha, não é? Sim. Um dia olha ali um texto, deixa ver se ele cresce e vou puxá-lo. Não, há um trabalho de investigação, de leitura, etc., que é um trabalho que não é considerado. E depois acho também que o descanso é mesmo fundamental para criar espaço. É assim um género de arrumar de gavetas. Sabes quando temos aquelas gavetas desarrumadas e parece que estão completamente cheias? Eu adoro isso. Adoras arrumar? Okay. Não gosto de fazer limpeza, mas arrumar gavetas e armários é passatempo. É passatempo, é programa. Então o que é que vais fazer hoje? Vou arrumar gavetas. Gosto mesmo disso. Então, arrumas as gavetas e de repente percebes que ainda cabem lá mais coisas, porque arrumado aquilo tem outra disponibilidade. O cérebro é mais ou menos a mesma coisa. Depois de arrumado percebemos que conseguimos fazer mais coisas. Dentro daquele género de remoinho, furacão, em que parece que temos hematomas no cérebro, ou aquela dor muscular depois de irmos ao ginásio, que é uma coisa que não me tem acontecido, mas eu lembro-me que já fiz umas vezes e que levava umas dores nessa noite tinha umas dores. Às vezes há isso no cérebro, e poder descansar o pensamento alivia e cria espaço para coisas novas. Regenera a capacidade. É tão compensador para ti encenar coisas que tu escreveste ou pegar em textos que outros escreveram para os levar à cena? Sim, eu gosto muito de levar a cena outros textos de outros autores que não eu. Claro que há qualquer coisa de... Não é bem traquinas, eu gosto muito de estragar. Sinto-me mais à vontade de estragar o meu texto do que o texto dos outros. Não é o estragar para fazer mal, é aquela coisa... É um género de atração pela palavra ridículo e de não nos levarmos demasiado a sério, esse género de coisa que está sempre presente. É claro, sabotar intenções? Sabotar também é uma boa palavra, vou começar a usá-la. É fazer o errado, é fazer errado, é fazer a traquinice, se calhar também serve. Fazer a maldade, é pregar a partida, é pregar o susto ao cardíaco, que não se deve. E então, é assim, tenho um certo pudor em fazer isso com os textos de outros autores, até que acaba por ser inevitável, porque não tenho mais ideias. Às vezes, determinada ideia acontece porque não tenho outra, então tenho de concretizar de determinada forma. Agora, sinto-me também na fase em que, eu digo isto meio a sério, meio a brincar, mas se concretizar eu não vejo como improvável. Neste momento não sinto vontade nenhuma de escrever e provavelmente não volto a escrever peças. Não tenho isso nos planos, e nem sequer é aquela coisa de agora vou estar 10 anos sem escrever. Não, se acontecer nunca mais escrever, aí está outra vez a coisa. Se eu fosse um daqueles gigantes que vivem milénios, eu diria assim, para o próximo milénio volto a escrever. Agora, como só vou viver até aos 150 e trabalhar até aos 125, se eu não voltar a escrever até aos 125, não vejo daí grande perda. E há muitos textos muito bons e que já estão escritos. E às vezes parece que é assim um género de desperdício que é... Para que acrescentar mais? Vem daí a tua frustração? Para que estar a fazer isto se já há tanto e se já é bom? Os textos ocupam um pouco espaço, portanto não vejo isso bem como um desperdício, como ocupar um espaço que faz falta. Eu escrever um texto ocupa-me, nem chega a 1 mega no meu computador. Sim, mas ocupou-te a ti muitos meses. Isso sim. Há um custo pessoal grande, não é? Isso é verdade. E depois, o processo da escrita não me dá assim tanto prazer. Tenho gostado das coisas que escrevo, ou seja, depois da escrita, quando olho e quando há coisas que eu sinto orgulho por uma engenharia que criei de cenas e aí eu gosto.
Mas o processo da escrita, não, é muito doloroso, sinto muito sozinho naquele processo. Eu sou uma pessoa que marca poucos jantares com amigos e não sei o quê, mas nessa altura, de vez em quando, vou estar com pessoas e ajuda-me a explicar o que estou a fazer, porque enquanto explico, preencho as lacunas que não tenho para que a pessoa perceba a minha ideia, e então isso é também escrever. Ou seja, escrever não é pegar na caneta e anotar no papel. Escrever é o pensamento. Então explicar a peça a outra pessoa ajuda-me a preencher algumas dúvidas que tenho. Mas a verdade é que há mesmo muitos textos bons, e às vezes coisas que até foram feitas em Portugal, mas que tiveram aqueles 4 dias em cena e que houve muita gente que não viu, e é como se não tivesse existido, e acho também bom e necessário a recuperação desses textos. Então não me perturba absolutamente nada, pelo contrário, entusiasma-me recuperar outros textos ou procurar novos autores. Tu tens algumas fidelidades e cumplicidades de longa data como autor para palco, atores e atrizes e artistas com quem já trabalhaste repetidas vezes, sei lá, estou a pensar na Sandra Faleiro, na Custódia Galego, com quem vais fazer agora a Médica, que também já tinhas trabalhado com ela, o Filipe Raposo na música. Há outros e outras repetentes. Tens prazer nesse reencontro, na repetição, no que se constrói quando se conhece bem uma pessoa e o modo como ela trabalha? Sim, também com a Rafaela Mapril. A Rafaela Mapril que faz os figurinos. É se calhar a pessoa que nos últimos 10 anos se calhar está em todos os espetáculos do Teatro do Elétrico, juntamente com a equipa do Teatro do Elétrico. É talvez a primeira pessoa que convido para fazer os figurinos dos espetáculos, porque ela tem coisas que eu gosto e valorizo muito e que consegue colocar nos figurinos. Ela consegue colocar sentido de humor nos figurinos, que é uma coisa que, sem ser a gracinha de fazer uma manga muito grande e uma manga muito pequena, tá? Esse tipo de coisas. Não, ela consegue criar figurinos que são muito bonitos, têm sentido de humor, e depois tem qualquer coisa de distorcido, meio kitsch, meio piroso, que ela gosta e que eu também gosto, porque há assim um género de atração para essa coisa meio azeda do piroso. E depois ela tem uma sensibilidade que ultrapassa o desenho, ou seja, e um conhecimento, porque ela trabalha há muito tempo sobre tecidos e formas de fazer, que são conhecimentos técnicos, e eu valorizo muito isso, valorizo muito a concretização, como é óbvio. E sim, e depois há outras pessoas, o Sérgio Delgado, também a fazer a sonoplastia, também já fez algumas composições para alguns espetáculos. Também existe aquela condicionante dos espetáculos que tem a ver com o tipo de personagem, e por mais que eu gostasse de convidar determinada pessoa, não se ajusta, ou então essa pessoa está ou noutro espetáculo, ou a fazer televisão, ou cinema. Disponibilidades, não é? Exatamente. Agendas. As agendas, que é sempre aquela coisa que quase que coloca o teatro no plano do amador, que é... E aí tem também muito a ver com a força financeira do teatro, que é muitíssimo mais reduzida do que o cinema ou a televisão, que é, nós ficamos com um género de sobras de tempo dos atores. Muitas vezes os atores vêm cansados das gravações ou das filmagens, chegam aos nossos ensaios às 8 da noite, às 10 já está com um olho para cada lado e terminamos o ensaio às 11, mas 3 horas de trabalho é curto, mas acontece muitas vezes. E é muito comum, e acho mesmo que é uma das fragilidades maiores do teatro. Claro que nós podemos exigir determinadas coisas e podemos dispensar determinados atores, mas muitas vezes também acontece aquela coisa do convite que é feito 2 semanas antes do início dos ensaios, e pronto, e nós sabemos que é outra vez o carrossel do teatro e do desequilíbrio, e tentamos dar resposta. Aquilo que acontece muitas vezes é, não há fins de semana e damos a folga à segunda e à terça, e depois há o desgraçado que está nas gravações de segunda à sexta e nos ensaios connosco de quarta a domingo. Tocaste ali numa palavra que me interessava explorar, o kitsch. Fascina-te o kitsch? Fascina-me o que é diferente do camp. O kitsch é o piroso sem saber que é, e acho muita graça a isso. Aí vai outra vez ao lado da ingenuidade.
Isso é aquela coisa... Está armado em qualquer coisa que não é. Exatamente, isso é aquela coisa meio bicharoco que nós temos pelo brilho, da atração que nós temos pelo brilho. Por isso, assim, aquela coisa do atração pelos dourados e esse tipo de coisas e o kitsch o piroso do comportamento, o desajustado. Há kitsch em imensas áreas. Não? Em todas as áreas na possíveis. Arquitetura. Exatamente. Portanto, isso tem a ver com esse lado ingênuo. E depois também há qualquer coisa que tem a ver com o meu gosto, que também há de ser kitsch, de atração. Já usei essa palavra muitas vezes hoje pelo carrossel, mas agora no sentido colorido da coisa. Não tenho uma particular predileção pelo obscuro da imagem. Gosto do acontecimento do obscuro, mas que o ponto de partida seja luminoso. E acho muito giro quando os dois estão lado a lado e nós conseguimos comparar a luz com a treva. E também gosto muito daquele lado colorido em contradição, não tanto com o cinzento, mas com aquele verde do podre. Isso também acho uma comparação engraçada, mas é preciso sempre o outro lado, é sempre preciso o género de Disney, do carrossel e da montanha-russa e do vermelho, brilhante, brilhante, para depois ir para o lado decadente e triste e pesado, que é assim um género de... é a nossa vida. Sim. E eu procuro muitas vezes as duas coisas nos espetáculos. Esse género de balança que ao mesmo tempo que nos diz que a vida é bela, também nos diz que a vida é curta. Mas nós sentimos a vida como curta porque ela é bela. Porque, apesar de tudo, 125 anos é muito tempo. Vamos frisar aqui esse aspecto. Vais viver até aos... Exato. Não, estou convencido. Já mandei vir um chip. Ou seja, 125 anos é muito tempo, mas se a vida for bela, 125 anos é pouco tempo. As coisas boas querem-se para sempre, por isso é que há e viveram felizes para sempre. Não, e viveram felizes até os 125 anos no máximo, estás a ver? As histórias bonitas, as histórias positivas nunca dizem e viveram até morrerem, ou foram felizes até morrer, foram o sempre. Essa ideia do sempre é camuflar a morte, mas a morte tem que estar muito presente, e a morte traz-nos qualquer coisa de positiva, que é a ação. Eu acho que se nós achássemos que íamos viver para sempre, fazíamos como os gatos que dormem 20 horas por dia. Se eu achasse que ia viver para sempre, eu para já levava o dia a dormir. Mas é o facto de eu saber que... É como aquilo que eu dizia sobre o número de espetáculos às vezes exagerado, que é o facto de eu saber que vou morrer, que faz com que eu tenha urgência em fazer coisas. É que faz com que o despertador toque e eu, passado 5 minutos, já estou... Também não tenho a molinha de saltar da cama que já me faz doer o pescoço. Mas 5 minutos depois já estou a abrir as janelas. Porque tenho urgência que o dia comece. Porque o tempo não é para desperdiçar. A vida é o tempo que nós temos. Então desperdiçar tempo é desperdiçar a vida. E a vida é o bem mais valioso. Se nós dizemos assim, eu não desperdiço dinheiro, eu não desperdiço luz em casa, não desperdiço água, mas a vida é mais valioso do que o dinheiro, a luz e a água, etc. Então, porquê é que eu vou desperdiçar tempo? Porque é mais precioso do que isso tudo. Se nós achássemos que íamos viver para sempre, o tempo não era tão valioso. Não há propósito em fazer o que quer que seja, não é? Porque se pode fazer sempre depois. As casas ou os terrenos hoje estão tão caras porque as cidades têm um espaço limitado. Mas se nós pudéssemos habitar o universo, isto não valia nada, porque o universo é infinito, ou é muito maior, ou o que for. Ou seja, na comparação tudo diminuiria de valor. Ou seja, é esta ideia do limitado que faz com que aquilo que temos seja mais precioso. Se eu agora tivesse aqui neste copo só um bocadinho de água, eu ia estimar mais este bocadinho de água. Agora temos aqui um copo cheio, com uma garrafa, não sei o que eu vou dar, um grande golo daqui a nada. Mas é o limitado que nos faz valorizar esta coisinha que temos. E neste caso é a vida.
o facto de ser limitado. E ainda por cima, depois ainda temos a surpresa de, não sei se o teto não nos cai em cima daqui a uns segundos, espero que não, mas é possível, o acidente acontece e depois somos carne, cartilagem e osso frágil. Não somos como aqueles insetos que levam com 500 vezes o seu peso e vivem ótimos. Ora, se eu levasse com 500 vezes o meu peso, nem é preciso tanto. Ficava completamente esmagado. Portanto, nem sequer temos essa carapaça forte. Portanto, é muito fácil a surpresa de, afinal, não é até aos 125, é só até aos 114. Sim, e a dor física tem prioridade sobre tudo o resto, não é? Sobre o pensamento, sobre... Impõe-se a tudo o resto. Nem é preciso irmos à dor. Por exemplo, a quantidade de vezes em que nós queremos ir ver um determinado espetáculo e não valorizamos o espetáculo, não tivemos tempo para jantar. Então, a nossa cabeça está noutro sítio. Portanto, nem é preciso a dor. É só aqui um género de físico. Carência qualquer que o meu corpo está a exigir e que eu não lhe estou a dar, que faz com que tudo o resto seja secundário, mesmo aquele espetáculo que eu queria mesmo ir ver, por exemplo. Ricardo, tenho uma pergunta para ti de uma mãe que ensinaste recentemente. Uma das mães do espetáculo Mães é a Gabriela Barros. Ela pergunta-te: Ricardo, a pergunta que te faço é porque acho que a tua criatividade e imaginação não têm limites. E imaginando um cenário em que o mundo e a vida não têm limites, queria que imaginasses, sem limites de orçamentos, sem limites de elenco, número da orquestra, tamanho do teatro, tamanho da arena, gostaria que me contasses qual seria o teu sonho mais louco de criação, caso a vida te permitisse fazer o que quisesses. Até onde é que a tua imaginação vai? Essa é a minha pergunta. O meu fascínio pelo teu cérebro é tal que eu quero imaginar a tua maior criação num mundo que não existe. Meu amor, gosto muito da Gabriela, é doida. E é muito talentosa e tem o domínio da técnica, que é uma coisa que eu também valorizo muito. Gostas de trabalhar com doidos talentosos? Gosto de trabalhar com doidos talentosos, mas que estudaram muito e que trabalharam muito para ser doidos talentosos que conseguem concretizar, porque há coisas que nós não conseguimos concretizar precisamente pelas limitações, seja a limitação do nosso corpo, a limitação da nossa técnica ou a limitação dos orçamentos e dos espaços, etc. Ora bem, normalmente o exercício que eu faço é adequar os espetáculos às limitações. Mas há um espetáculo que de vez em quando me passa pela cabeça, que é passado nas duas margens do Tejo. E há helicópteros ou naves ou plataformas que vão de um lado ao outro do Tejo. E há espectadores dos dois lados? Há espectadores dos dois lados e no Tejo. Mas isso também isso acho que tem duas origens. Tem origem com aquele grande festival de ópera, que eu não sei se é na Suíça, talvez, que é passado num lago na Suíça, onde o palco é no lago da Suíça, e esses cenários são sempre incríveis, a juntar com outra ideia de um teatro que foi proposto à Câmara Municipal pelo José Manuel Castanheira. Espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, e se alguém quiser pegar nisto tem que pedir autorização ao José Manuel Castanheira, ou então dar finalmente a possibilidade dele concretizar. O José Manuel Castanheira é cenógrafo e arquiteto, portanto domina as duas áreas. Ele fez uma proposta de um teatro para o Tejo, assim, género de plataforma barco, em que esse teatro se movimenta pelo Tejo, e que pode ser um teatro que esta semana é de Lisboa, na semana a seguir é do Montijo, depois é da Almada, e acho essa ideia extraordinária. E eu acho que misturei essas duas ideias do grande cenário dentro do lago, com o público à beira do lago, juntamente com essa ideia de nós nos podermos movimentar no Tejo. Poderia ser essa a casa, finalmente, do Teatro do Elétrico, esse teatro flutuante. Que é um género de ânsia terrível e ao mesmo tempo trágica, porque não estou a ver a acontecer, não estou a ver a vontade de se querer devolver, mesmo que seja injusto eu dizer isto, devolver os teatros aos artistas ou a direção dos teatros às companhias. Agora vamos participar na reabertura de um teatro, que é sempre uma belíssima notícia, mas basta-nos nós fazermos a comparação com o que era o número de equipamentos culturais ou os teatros nos anos 60 em Lisboa, e compararmos com o que acontece hoje, e é um número em que hoje perde. E não estou a prever
que haja um investimento em que agora se queira ou construir ou recuperar teatros para entregar às companhias. Agora, que não é estimulante andar com a casa às costas, não é, e não é só a questão da dúvida onde é que eu vou ensaiar o espetáculo seguinte. Olha, deste o exemplo da Noite de Reis. Nós ensaiámos a Noite de Reis em 4 ou 5 espaços diferentes. Um deles não tinha eletricidade e havia um bidão de água para podermos usar as casas de banho, em que tínhamos de andar com um género de balde, alguidar, para lavarmos as mãos ao despejar o autocolismo. E tu pensas, então, mas nós vimos o espetáculo com aquele orçamento todo e sentámos naquele sítio com talha dourada e usámos, de facto, o valor disponível para potenciar mais o espetáculo e não usámos tanto para esse sítio dos ensaios. Porque a verdade é que se nós usarmos o valor que nos pedem para alugar espaços, os espetáculos ficam ainda mais precários. E eu sei que até falo de barriga cheia, porque sei que são espetáculos que têm 25 pessoas em cena e há um cenário com vários módulos, um cenário caro, com figurinos caros. E sei também que há um conjunto gigante de pessoas que não consegue concretizar dessa forma. Ou seja, eu sei ao mesmo tempo que quando falo e quando faço estas queixinhas, que falo de um sítio, uma palavra que se usa muito agora, um sítio de privilégio. Aquilo que às vezes podemos pensar é estar melhor, não é estar bem, apesar de tudo. E que o sítio onde o espetáculo é construído acontece muitas vezes com casacos até ao nariz, porque estão 8 graus naquela sala. Ou o oposto, em que vamos ensaiar para o jardim porque a sala não se consegue respirar. Ou, ainda há pouco tempo contei esta história a propósito do Luís Aleluia, em que estávamos precisamente a ensaiar a Noite de Reis num desses espaços. E há bocado disse a graça de cair o teto, caiu um bocado de betão a 1 palmo do Luís Aleluia, atrás do Luís Aleluia, mesmo perto dele. E ao mesmo tempo que nos rimos todos, aquilo podia ter corrido muito mal, e depois pensamos nessa coisa de caramba, não estamos bem. Ricardo, és algarvio, como Pois já sou. disseste, de Quarteira mesmo, Sim. foi lá que cresceste. Foi. Eu cresci numa zona periférica de Quarteira, que faz a ligação entre Vila Moura e Albufeira, um sítio que se chama a Ponte de Barão, que é um sítio que tem umas quintinhas, portanto sempre me senti como um género de rapaz do campo, mas que depois quando entrei na escola, estive sempre nas escolas em Quarteira e fazia a vida a vila. Na altura, agora já é cidade, na altura ainda era vila, e de ser muito livre a andar na rua e tive a sorte dos meus pais me darem sempre muita liberdade, que eu acho que foi das coisas mais importantes na minha formação e num género de formação que também fiz. Nós fazemos sempre também parte da nossa formação, somos nós responsáveis por ela, por isso aquela coisa de nós estarmos sempre a responsabilizar os outros, apesar do meu discurso anterior, parece que estou a passar a batata quente para outras pessoas ou instituições, acho mesmo também que nós somos responsáveis por muita coisa das nossas vidas, e acho que essa liberdade me resultou em autonomia e em ser responsável por mim, pela minha segurança, tanto que comecei aos 6 anos a ir sozinho para a praia, que é uma coisa que eu hoje não deixaria um filho meu ir aos 6 anos ir sozinho para a praia e andar sozinho, ir para os baloiços e não sei o que, sozinho, que agora nós olhamos para e percebemos que são mesmo pequeninos, mas eu vejo isso mesmo como um género de sorte grande que tive em poder estar num sítio mais pequeno. Eu lembro-me também que aos 6 anos, quando fiz 6 anos, os meus pais deram um microscópio e eu não percebia nada do que era aquilo, então usava a luz como lanterna. E no verão, naquelas noites quentes, onde ainda havia... Como é que se diz? Vagalumes é a palavra em pirilampos. Pirilampos. Ainda havia pirilampos, eu ia para as laranjeiras com essa lanterna sozinho. E eu gostava muito dessa sensação de medo ao mesmo tempo, mas assim um género de explorador desse sítio. E depois também tinha 2 amigos que viviam lá perto e íamos também nessas tais noites quentes com essa lanterna. Mas sim, essa infância que não vejo como solitária, mas vejo como autónoma, em que também tinha o grupo de amigos, mas também
tenho muitas memórias de estar sozinho e tenho a ideia de ser por opção. Voltas muito ao Algarve hoje? Tens lá família? Sim. Os meus pais vivem no Algarve, nós trabalhamos muito no Algarve. Neste momento o Teatro do Elétrico, pela circunstância de termos mais atividade no Algarve do que em Lisboa, nós somos estrutura do Algarve. Nós temos o apoio da Câmara Municipal de Lolé, que é um dos nossos principais parceiros, e tenho sentido que há uma alegria também do outro lado em ter-nos como uma companhia lá. Portanto, volto lá em trabalho, volto lá muitas vezes também para descansar e, obviamente, para visitar os meus pais. E eu gostava mesmo de poder estar 6 meses no Algarve, 6 meses cá, entre trabalho ou descanso, mas passar mais tempo lá, porque tive a confirmação de uma coisa que já não me lembrava durante a pandemia, em que passei lá 8 meses de 2020, que era uma coisa que não me acontecia desde os 18 anos, se calhar. 18 anos. Que é a qualidade de vida e a saúde que se tem ali, que é diferente, é outra coisa. Lembro-me sim de a primeira grande temporada que passei em Lisboa, aquela coisa de repente estou 3 ou 4 meses sem lá ir, de sentir o céu maior. A forma como eu me lembro que descrevi isso na altura foi: em Lisboa sinto que estou sempre dentro de qualquer coisa, mesmo estando na rua. E depois o exterior lá vive-se de outra forma. Há uma outra descontração, mesmo naqueles... Eu estive lá agora na semana passada, mesmo no período de verão em que a população quadriplica, apesar de tudo vivo a rua, e eu sempre me habituei a isso. Portanto, esta coisa toda do turismo, babies, a gente já tem isso. Agora que estão a perceber que há mais gente. Agora. Não, isso sempre fez parte da minha vida, ou seja, esta coisa de partilhar o espaço público com o turismo sempre fez parte da minha vida, e de esperar mais tempo em determinadas alturas nas filas do supermercado ou o que for, isso sempre fez parte da minha vida, nem me questionei. É como o mundo é assim. Mas em resumo, sinto-me mais saudável lá. Neves, porquê? Tinhas Neves da mãe e Neves do pai e deu assim o meu casamento? pai é Neves, a minha mãe é Neves e Neves, portanto eu podia ser Ricardo Neves, mas os meus pais tiveram algum pudor e vergonha na cara, então puseram só Neves. Eu, na verdade, sou Ricardo Neves de Neves, mas okay. Aquele de parece que engasga o nome, então coloquei Ricardo Neves e depois percebi que nas notícias que saíam não sei o quê, achavam sempre que o segundo Neves era gralha, então coloquei o hífen e desde aí deixaram de considerar aquilo como uma gralha e uma repetição para apagar, então deixaram-me apagar o segundo Neves. E sempre fui conhecido como o Neves desde de criança, tipo o Sr. Meireles, sempre fui o Sr. Meireles desde de criança, porque as pessoas não me decoravam o primeiro nome, decoravam sempre por Neves. Até aconteceu na entrada dos artistas do Teatro Nacional, de um dos primeiros espetáculos que fiz lá, e nós ainda não havia aquela coisa da impressão digital, ainda houve uns cartões que se calhar já não há, e então nós dávamos o nome à entrada e o senhor já sei, o senhor Silva. Ou seja, há pessoas que também sabem que é duplicar, mas não sabem o que é. Há logo um indício cómico, não é? No teu nome, na duplicação. Há qualquer coisa um destino. Aí. Vamos rapidamente, no episódio anterior do teatro esteve cá, olha, o quase algarvio Sandro William Junqueira, algarvio não de nascimento, mas de muitos anos passados lá. Vamos ouvir um bocadinho desse episódio. E seria Sandro, que é um péssimo nome, que é horrível. Imagina, em 74, o meu avô queria que eu fosse Bill. Então, o meu nome era Sandro, quando os meus pais foram para a conservatória, era Sandro Bill Junqueira. Bill é diminutivo do William, então de Sandro Bill Junqueira passei a Sandro William Junqueira. Nunca tive intenção nenhuma de escrever para teatro. Eu quero ser um ficcionista, mas o mundo parece que quer que eu seja um dramaturgo. A vida então, está a levar para aí. É, porque eu nunca sei o que é que vou escrever. Aliás, eu só escrevo porque eu não sei o que é que vou escrever. Se eu soubesse, acho que não escreveria. É por não saber o que vai acontecer que eu escrevo. Mas aquilo que eu gosto mesmo de fazer é encenar. Assim. Eu apaixonei-me por uma rapariga que fazia teatro, depois deixei de gostar da rapariga e continuei. Gostar do teatro? Sim, aumento decisivo, que é, eu não sou feliz, eu não estou feliz aqui. Recebia muito bem, estava já no quadro até. Estava bem, só que não estava bem. Deixei tudo para me dedicar à escrita e ao teatro. Eu sempre tive um grande fascínio por intrusões, burlões, gente que consegue enganar este mundo e o outro. O meu avô fez uma máquina de fazer dinheiro falso. Havia sempre no início qualquer coisa de eu vou enganar esta gente toda. Sandro William Junqueira, convidado no episódio anterior do teatro.
Ricardo, gostava de te pedir uma sugestão. Eu gosto muito de música e gosto muito de ópera. E vem o Opera Fest que estreia hoje uma encenação da Mónica Garnel, que foi a primeira encenadora do Swimming Pool, e a Sandra Faleiro, que já está connosco nos ensaios também do Swimming Pool, está a encenar também uma ópera que estreia no final deste mês, 28, se não me engano, e estou muito curioso sobre todo o festival, em particular destas duas encenadoras, que são também minhas amigas e eu admiro-as muito. Li o livro do Martim Sousa Tavares, o Falar piano e tocar francês, que achei um livro muito interessante, com um grande sentido de humor, e quando o Martim entra na zona crítica acho que se torna ainda mais interessante, e é bom de ler esta zona do olhar sobre obras artísticas a partir de um artista, e tive mesmo muito prazer na leitura desse livro. E no próximo mês, no Cineteatro Loletano, a Máquina de Cena, que é também uma estrutura do Algarve, uma estrutura de Lolé, vai levar a cena O Pé de Laranja Lima, que é um espetáculo muito bonito num teatro de que eu gosto muito. Há bocadinho a Gabriela Barros perguntou-te por sonhos teatrais. Eu gostava de te perguntar por sonhos literais. Com o que é que sonhaste ultimamente? Lembras-te dos sonhos? Eu sonho imenso e é horrível. Eu não gosto nada de sonhar tanto porque acordo cansado. Eu tanto entro na zona do delírio, do sonho, como às vezes sonho com orçamentos e depois lembro-me de muitos pormenores dos sonhos. Mas é aquela coisa de, se eu quero ter X atores neste espetáculo durante X meses a receber X por mês, quanto é que eu preciso? Faço o somatório no sonho, lembro-me do valor e acertei. Mas depois, acordado, vou à calculadora. E então faço somas e multiplicações nos Exceis dos sonhos, mas acordo estafado. Como também sonho com muitas parvoíces. Há uns tempos sonhei que ia buscar, eu sou muito amigo e gosto muito e admiro muito a Cici Martins e o Ruben Madureira, e eu sonhei que os ia buscar. Eles tinham feito um espetáculo e eu ia buscar porque eles estavam cansados, então eu ia lá buscar, e eles vinham no carro, na parte de trás, que tinha um jacuzzi, e eles estavam nesse jacuzzi no carro. Eu era o motorista deles, até que parei na estrada ou numa estação de serviço e fui atrás, e em vez de água era óleo de fritar, e eles estavam a fritar, e os meus amigos estavam a fritar, e lembro-me de já ficarem com aquela pele do peixe que frita, que faz assim uma coisa redonda, só que eu depois tirava essa pele, e essa pele tirava das costas do Ruben, essa pele cinzenta que se transformava num cisne cinzento. Também sonhei há pouco tempo com a Ana Lázaro, que está agora a preparar um espetáculo que vai ser encenado pela Cuxa a partir da vida e obra, presumo, da Fernanda Lapa. E então eu estava a trabalhar nesse espetáculo e estava com o Adriano Luz, estávamos a semear chocos. E era o bicharoco. Mas era assim um género de plástico que nós punhamos em esferovite, ele brotava e depois transformava-se num choco verdadeiro. E era para ser usado nesse espetáculo, e também me lembro de estarmos isto se calhar é o meu lado do Algarve, a escamar peixe e a espalhar as escamas pela plateia, porque eu não sei, não conhecia a Fernanda Lapa, mas ela gostava muito do cheiro a mar, então nós estávamos a colocar escamas de peixe na plateia. Os teus sonhos são um bocadinho como os teus espetáculos. Eu consegui imaginar tudo isso em cena, agora enquanto tu descrevias. Ricardo, muito obrigada. Eu é que agradeço. Por teres vindo ao teatro. Ricardo Neves foi convidado desta quinzena. É outubro, não é? 5 de outubro. 5 de outubro estreamos. Ficamos 3 semanas e 2 dias no Teatro Variedades. E que mais não seja para visitar este sítio novo. É um teatro que está a abrir, um teatro novo que está a abrir ou a reabrir em Lisboa, é um acontecimento. Obrigada, Ricardo. Merci, obrigado. O teatro regressa daqui a 15 dias, até lá disponível sempre no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts. Até lá.